Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Casa de Honra. É sempre uma alegria enorme ter você com a gente aqui para aprender, crescer e ser edificado por uma palavra muito poderosa. Hoje, nesse podcast, nós vamos receber uma pessoa muito especial e eu estou muito animada. Eu sou Lucila Barreto, cofundadora desse espaço que existe para honrar a Deus. Tá animada, Sandrinha? Com certeza, pessoal. Eu sou a Sandra Sommer, sejam todos bem-vindos. Crie expectativas no seu coração, porque nós trouxemos uma convidada que vai trazer vários insights sobre missão, teologia, vida com Deus, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito como a gente vai. Com certeza. E esse encontro aqui é uma excelente oportunidade de aprender, de trocar. Então fica conosco até o final que você com certeza vai gostar. É verdade, Paty. Como Deus usa esse espaço e esses momentos para edificar e dar direcionamento para as nossas vidas, né? Se você já está aí, fique até o final. Fique ligadinho, porque eu tenho certeza que Deus quer falar conosco hoje. Ele quer servir à mesa para nos alimentar de forma soberana. Será um prazer enorme. É verdade. Hoje nós vamos receber aqui nessa mesa, esse lugar onde Deus é honrado, e nós vamos receber então a Carmozina Joyce. Carmozina, ela é missionária, escritora e teóloga. Ela escreveu esse livro aqui, olha, que tem abençoado muitas vidas. A Carmo traz de um jeito todo especial, com graça e leveza, muitas dicas importantes para que você fique assim coladinho com o Senhor. Carmo é casada com Wesley, é mãe do Gael e nós estamos muito felizes de recebê-la aqui no podcast da Casa de Honra. Roda a vinheta. Carmozina Joyce, seja muito bem-vinda ao podcast da Casa de Honra. Menina, a honra é minha, né? Literalmente. É sempre bom ter a oportunidade de estar à mesa, né? Jesus, ele não disse que queria ser lembrado num rito, ele disse que queria ser lembrado numa mesa. Então, quando a gente está sentado à mesma altura, olho no olho, é muito especial, porque ele se faz presente. Eu estou muito feliz com o convite, com a oportunidade de compartilhar. Nós é que estamos, né? Estamos muito honradas, né, de receber Carmo com a gente. É verdade, Carmo, e você tem uma comunidade muito ativa no Instagram, né? Como é que você vê isso, o papel das redes sociais na edificação do corpo de Cristo e no crescimento espiritual? Eu confesso que eu estou entendendo gradativamente como isso funciona, né? Porque a gente olha lá um número e a gente não imagina que são pessoas, né? Literalmente pessoas que a gente vai encontrar na rua, que a gente vai mudar, tocar nas histórias delas. Então, gradativamente eu tenho entendido isso, né? Um pouco mais, à medida que o Senhor me permite retornar, como isso tem impactado pessoas. É claro que uma gotinha no oceano, né? Mas o Senhor tem me permitido ouvir testemunhos e histórias. E é muito interessante imaginar, assim, eu pelo menos, consumo a internet também, sou consumidora, e quantas vezes aquilo muda o meu dia, muda a minha perspectiva, vira uma chave. Então você está do outro lado, é muito interessante, assim. E à medida que Deus tem me permitido conhecer pessoas que me contam, me retornam o feedback disso, eu estou compreendendo e cada vez mais mergulhando para que funcione com muita qualidade. Então, à medida que os testemunhos chegam, mais eu me dedico para isso. Sim, são os feedbacks. Sim, sim. Traz uma responsabilidade também, né? Quando eu acho que se torna, materializa, né? Quando alguém fala, nossa, você me impactou. Você pensa assim, que peso, né? Eu acho que traz uma responsabilidade muito grande, né? Pois é uma responsabilidade que eu ainda não tinha entendido, mas que esse ano, na verdade, no ano passado, 2024, começou a ficar um pouco mais claro. Em outubro de 2024, eu e o meu esposo, nós fomos em missões para Angola, né? Estivemos em Lubango e Luanda. E aí lá em Lubango, a gente deixou a nossa mala praticamente inteira. E aí, quando a gente chegou em Luanda, eu tinha que ministrar e eu precisava de um sapato, uma sandália para ir numa igreja ministrar. Nós fomos a um shopping de Luanda e quando eu entrei em uma loja, a menina disse, Carmozina, eu sabia que você estava em meu país, mas não imaginava que ia te encontrar. Uau, me arrepiei toda. E aí, nós começamos a conversar, já estou falando de Luanda, em outro continente. Lá eles falam português, né? E aí a gente começou a conversar e ela abriu o celular e me mostrou um podcast, onde ela assistiu um trecho da minha história, achou interessante, assistiu o podcast inteiro, e aí começou a me ouvir no Spotify, no YouTube. E ela falou, sabia que você estava em meu país? Eu vi.
pelo Instagram, mas eu não imaginava te encontrar. A gente tirou foto, a gente chorou junto. Então, assim, hoje, ser reconhecida em Angola, nos Estados Unidos, como fui também, em outros lugares, ou na escola do meu filho, por exemplo. Esses dias eu fui levar meu filho na escola e uma mãe me parou e falou: olha, eu tenho sido abençoada por você. Então, realmente traz esse peso, né, da responsabilidade. Eu e minha esposa, a gente brinca muito com isso, né? Que agora a gente tem que tomar cuidado com as conversas, você não sabe quem está do lado e tudo mais. Então, traz esse peso de responsabilidade, mas também é bom. A Bíblia ela nos adverte, né, que nós estaremos rodeados de tão grande nuvem de testemunha e às vezes a gente não percebe, né, não trata isso como literal, acha que é figurativo, mas não, as pessoas estão nos observando e a gente tem a responsabilidade de ser carta viva, né, de Cristo para essas pessoas, né, que elas, se elas nunca, jamais abrirem a Bíblia, então que leiam em nós. Através de nós. Que Sim, lindo. isso aí. É um testemunho poderoso, né? Sim. Nada fala mais alto do que a nossa vida, né? Isso é um fato. E, Carmo, a Casa de Honra, ela sempre defendeu o devocional, né? A gente nasceu fazendo pequenos devocionais nossos para as pessoas antes de criar a Casa de Honra. E a gente vê pelas suas postagens, em alguns podcasts que você já gravou, que você é uma defensora da rotina devocional, né? E a gente queria ouvir de você, como que essa rotina te ajudou naqueles momentos mais sombrios de tempestade da vida e como que ela te ajuda no dia a dia? Por que a importância do devocional, né? Até para quem está em casa, quem está nos assistindo, também começar a compreender um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, eu nem sabia que não existia a vida devocional. Eu me converti com 16 anos e na minha conversão ela foi muito impactante. E quando eu voltei para casa, eu me converti no retiro e quando eu voltei para casa eu falei, já que eu sou cristã e o livro, né, de regra de fé e prática do cristianismo é a Bíblia, então eu tenho que ler. Isso foi muito claro para mim. E eu li a Bíblia toda em 6 meses, seguido da minha conversão. E eu sempre lia no início, muito perdida, né? Não entendia muito bem as histórias, aquela coisa, mas a palavra lá não volta vazia, então sempre me edificava. E eu comecei a criar esse hábito da leitura. E quando eu fui convivendo mais com o meio eclesiástico, aí que eu descobri que tem várias pessoas que têm anos de cristianismo e simplesmente não têm um hábito do devocional. E eu achei aquilo um absurdo, porque eu falei, como que você não pratica o que você diz que acredita? Na minha cabeça não cabia muito, né? Porque eu achava que era um pacote, assim, né? Faz parte. Deveria ser natural, né? Deveria ser natural. E aí, sempre na minha vida, eu nunca fui muito mecânica, né? Hoje eu percebo que, até na esfera da internet, virou um produto. Se vende, né? A estética devocional, aquele festival de marca-texto, aquela Bíblia bonita. E legal, bênção. Mas, para mim, o que importava era ter um tempo com Deus e com a palavra. Né? Porque muita gente tem tempo com Deus, com a música, com o YouTube, com a oração, mas não se dedica ao livro, né? E quando, na verdade, é uma grande resposta da prosperidade, por exemplo. Jesus disse, Deus disse, medita no livro desta lei para que você vá bem. Você quer ir bem? Medita no livro da lei. Então, para mim, fazia muito sentido ter esse tempo com a palavra. E quando eu fui descobrindo que as pessoas não se dedicavam a isso, eu fui me espantando. Né? E as pessoas falavam, como é que você faz? E eu falava, eu sento e leio. E oro. Simples assim. E canto uma música. É um tempo com ele, com o meu amado. E eu fui vendo essa necessidade. É claro que com o passar dos anos, né, isso tem muitos anos, eu já tenho 24, 25 anos de convertida. E com o passar dos anos eu fui vendo que eu precisava, então, ajudar as pessoas que não conseguiam, não entendiam, não sabiam dessa importância. Então, desde sempre, o devocional esteve na minha vida. Mas, no momento mais sombrio da minha história, que foi quando eu fiquei viúva, quando eu perdi o meu primeiro marido, quem me salvou, literalmente, assim, do império de uma escuridão que a morte te leva, né? Porque o vale da sombra da morte, ele é escuro. E quando você perde alguém, você literalmente passa por esse vale. Então, quem me tirava dessa escuridão dia após dia era o devocional. Então, o meu tempo com Deus, que às vezes nem conseguia ser, como que eu posso dizer, de qualidade, porque quando você está em dor, em luto, às vezes você só chora, mas chorar nos pés certo faz a diferença. Então, o devocional, em várias etapas da minha vida, ele foi me moldando. No tempo da grande colheita, me permitiu continuar com os pés no chão. No tempo da tristeza, me permitiu saber que não foi à toa que nas inúmeras nomenclaturas que Deus dá a si, ele quis dizer que o Espírito era o Consolador. Então não foi à toa. E aí, assim, o devocional, ele foi
ele sempre me sustentou. Então, eu não consigo pensar numa vida cristã sem devocional. E eu não estou falando de uma rotina romantizada, tá? Eu não estou dizendo que você, mãe, que tem não sei quantos filhos, marido, trabalha fora, você tem que ter 1 hora para ficar sentada numa escrivania belíssima. Eu não estou falando disso, porque isso é mentira, gente. É verdade. Não estou dizendo que ninguém consiga, mas eu acho que quando você vende essa imagem, a pessoa que não consegue, ela se frustra e ela não vai continuar, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, a disponibilidade de fazer o seu skincare 6 horas da manhã e ficar 1 hora sentada na sua escrivania, vai lá. Agora, se você só consegue no ônibus ir no trabalhar, no dia que você consegue um assento, porque tem dia que você vai de 40, 1 hora em pé, então faça ali, sabe? Foi o que eu aprendi. Eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus. E é isso. Faz parte da minha rotina até hoje. Se um dia eu não faço porque não coube, no outro eu vou fazer, não vou jogar fora, porque tem muita gente que desiste. Não estou conseguindo manter, e desiste. Mas é entender que o que nos sustenta é a palavra. Se a palavra é pão, eu não posso só comer domingo à noite. Isso me faz raquítico. Então, o devocional precisa fazer parte da vida do crente que quer ser saudável. Um monte de Com crente anorexo certeza. por aí. Não é? E aí é interessante, né? Porque eu sou nascida e criada no lar cristão, filha de pastor. E devocional para mim nunca foi uma coisa assim, vamos fazer um momento, vamos parar um momento para ler, vamos tirar. Eu li a Bíblia quase todo ano, né? Às vezes por obrigação. Muitas vezes tinha que cumprir a meta e era lida, né, praticamente de uma forma como um jornal, né? Pega e vamos ler para cumprir a meta, porque tem que ler a Bíblia em um ano. Isso foram muitos anos seguidos e, claro, a palavra não volta vazia. Por mais que não era estudar a Bíblia, era ler e aquilo ia ficando na nossa mente, no nosso coração. Tinha a rotina de alguns cultos domésticos, Sim. mas eu não vejo, e eu não sei se você tem essa resposta para essa pergunta que eu vou fazer, por que o momento devocional de separar, seja no ônibus, mas ter a rotina. Eu tenho hora de ir para a escola, eu tenho hora de trabalhar, no meu trabalho eu tenho hora do almoço. Tudo é rotineiro. E por que a gente cria na mente, ou a gente cresce num meio em que não se aprende essa rotina, ou não se incentiva? Porque para você foi muito natural. Você falou, eu preciso aprender. Ok, para mim ler a Bíblia natural, estar o tempo todo com a mente ligada com Deus é muito natural. Então eu entendia que eu não precisava tirar um momento específico para fazer a oração intencional. Por quê? Porque eu estava o tempo todo orando em pensamento. E aí depois da vida adulta, de pouquíssimo tempo para cá, eu conheci a rotina. E aí a palavra já diz, rotina devocional. Né? Você tem que separar aquele tempo, que seja no ônibus, que seja no horário do almoço, no trabalho, que seja num intervalo que você tenha, mas que vire uma rotina, que tenha hora marcada, que seja um encontro marcado com Deus, como a gente chama o nosso devocional, de momento com Deus. Isso é muito novo para mim. E me assustou quando eu vi pessoas que sempre faziam. Eu falava, por que eu nunca vi um incentivo a isso na minha igreja? Por que dentro da minha casa, meu pai sendo pastor, lia a Bíblia todos os dias? Ele tinha o hábito de ler e eu entendia. Meu pai é pregador, meu pai tem que ler a Bíblia, que ele tem que estudar. E não era algo que para mim foi colocado como rotina. Ok, eu tenho meu relacionamento com Deus, mas essa rotina de parar, meditar, ler todos os dias intencionalmente é uma coisa que é nova para mim, que tenho aí beirando meus 50 anos e 50 anos de evangelho. Então, o que acontece, né? Durante muito tempo a nossa relação com a palavra, quando eu digo nossa, eu digo da instituição, tá? Da igreja. Vamos pensar na igreja como um todo, né? No geral. Ela foi uma relação condicionada ao fazer. Eu leio porque eu sou pregador, por exemplo. Eu leio porque eu vou dar uma aula de EBD. Não nos foi ensinado a prática de se relacionar com a palavra pura e simplesmente porque ela é a principal forma de comunicação com Deus. Como o alimento, por exemplo, como você falou. Exatamente. O alimento diário. Exatamente. Então, a nossa relação ela se tornou com um propósito. Eu só faço se eu precisar para alguma coisa. E não como uma forma de manter de maneira saudável esse relacionamento. E ainda tem um outro fator. A igreja como um todo, e aí eu não estou ocupando denominações ou líderes, nada disso, mas a dinâmica como funciona, e eu posso dizer que desde sempre, nos leva a ter um líder e a gente ser espectador. Entendeu? Sim. Quem tem que fazer tudo é o líder, Moisés, né? Sim, a gente volta lá pro povo. Tu sobe no monte, você vê a glória, você chega perto da morte
e vem nos dar o recado. Isso. Então a gente está na mesma dinâmica até hoje. A gente espera um recado e um bom recado. Porque se não for um bom recado, eu já entro no carro no final do culto reclamando da palavra do pastor. Então a gente se acostumou e se habituou a ser um espectador. E hoje isso está muito mais incentivado, porque hoje a mesa está bem posta, né? Eu escolho o tema do que eu quero escutar, eu escolho quem eu quero escutar. Então, da mesma forma que a internet é uma bênção, ela também, nesse ponto, nos torna preguiçoso, nos torna seletivo. E o evangelho não tem como fragmentar. Eu ou pego tudo, ou não pego nada. Sim, Né? verdade. Não tem como eu escolher, eu quero isso aqui, eu quero as promessas, Sim. mas não quero a renúncia. Você não quer o confronto, né? Eu não quero confronto. Confronto eu não quero. Eu Repreensão quero uma não. semana boa. Eu quero uma palavra que me dê uma segunda. Então, essa nossa possibilidade de viver como espectador nos afasta da palavra. E para Satanás isso é muito confortável. Né? Porque o que liberta é a verdade. Então, se eu não conheço a verdade, eu não sou liberto. Por isso que hoje eu vejo uma dinâmica onde não existe mais o interesse das trevas em tirar ninguém da igreja. Fica na igreja. O importante é você não conhecer a palavra. Não precisa ter raiz aprofundada. Não, vai lá. Posta uma Entendeu? fotinha. Posta uma foto da ceia, entendeu? É. Pão e vinho e tudo certo. Então, esse relacionamento superficial e líquido, que é uma característica do nosso tempo, entrou para a igreja também. E a gente acaba tendo esse relacionamento raso e líquido com Jesus. Tanto que na hora que ele não faz o que a gente quer, a gente se aborrece e vai embora. Não quero mais. Não tá legal esse Não tá legal, relacionamento, não tá legal. Então eu acho que a própria estrutura, e se a gente for para a história da igreja, a né? história incentiva, né? Até porque a Bíblia não era acessível. O Sim, padre tinha Bíblia, sim. o bispo Nem o tinha idioma Bíblia, era acessível, nem né? o idioma era acessível. Então as pessoas realmente dependiam. Até no judaísmo, alguém lia o pergaminho para os demais. Sim, e essa sensação de falta de acesso à palavra, ela está enraizada. Esses dias uma menina, ela falou para mim, uma jovem, Carmozina, não adianta, eu leio e eu não entendo. E eu falei para ela assim, você acha normal você ler e não entender? Ela falou, são tantos anos assim. Eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, eu sou médica. Eu falei, então você tem capacidade cognitiva de entender como se costura um ser humano e não consegue ler a história de Davi, que meu filho conta para mim? E você acha normal? E ela ficou me olhando assim, pensando. Eu falei, o nosso relacionamento com a palavra, ele foi condicionado a uma preguiça, um estigma. Até incentivado, talvez. Sim, são tantas camadas e as pessoas simplesmente aceitam. Não consigo, não deu, não entendi. foi. O pastor explica. Um dia o pastor prega sobre Um dia isso. o pastor explica. E aí, por conta disso, tantos problemas a gente tem, né? Tanta interpretação errada, tanto relacionamento raso, tanta cura que não é cura, tanta libertação que não é libertação. Então, assim, eu acho que chegou a hora da gente romper com isso e a gente querer. É verdade. Eu acho que falta um querer, né? Eu gosto muito de lembrar da época de namoro, né? Todo mundo já passou por aquela época de namoro da juventude, né? Que você fica completamente apaixonado, desliga você, né? E você quer ter tempo com a primeira pessoa pessoa. que você quer falar quando acorda é a última com quem você quer falar antes de dormir. Exatamente, tudo que acontece você quer contar. Eu acho que o que nos falta um pouco é se apaixonar por Jesus. Porque se a gente se apaixona, essa vontade de estar junto. Você sente falta. Isso, verdade. entendeu? Eu quero saber o que ele tem para me contar, eu quero falar. E a gente é muito apaixonado pela instituição, né? A gente ama a igreja. Eu amo a igreja, né? Nós amamos a igreja, a dinâmica do domingo, aquilo tudo que a gente vive, né? Reunião, Louvor, e palavra, tal. uma relação. E reclama também, mas não vive sem. Né? Mas eu acho que falta um pouco a gente transferir esse nosso compromisso relacional com a instituição para o próprio Cristo. O meu compromisso é com Cristo. E aí, se eu quiser ter esse compromisso, esse relacionamento com Ele, eu vou querer falar com Ele, eu vou querer gastar tempo com Ele. Como é que eu faço isso? Com a palavra. E assim, é interessante quando a gente fala que a gente não gosta de confronto, né? A gente estava até comentando essa semana, eu e a Ju. Hoje, eu sinto falta de ver muitas vezes a igreja pregando sobre o fim dos tempos. A gente prega muitas boas novas, dá um sermão aqui, outro ali, mas eu fiz um estudo agora no final do ano que falava sobre Apocalipse, e fala muitas vezes as boas novas também trazem más notícias, porque se você não ter esse tempo de qualidade com o Senhor, não se convencer de muita coisa, você vai precisar mudar, não se arrepender,
o fim dos tempos vai chegar. Então, às vezes até a gente não percebe de maneira consciente que a gente também tá excluindo e tá se acostumando com o mundo. Ah, eu tô aqui, tá tudo bem, vamos conquistar tudo aqui, o apocalipse tá longe. Então é engraçado mesmo como que se tornou esse líquido, né? Sim, em cima disso, eu tenho uma outra teoria, né? Eu acho realmente que o apocalipse está distante. Né? Tem muita gente que precisa ouvir sobre Jesus. Eu acho que a vinda de Cristo ainda é uma realidade que pode demorar. Sim. Mas a nossa ida não. Exatamente. Sim. Passou na minha mente agora. A gente porque pode ir embora amanhã, de a qualquer momento. individual, o apocalipse está acontecendo nesse momento para muitas pessoas. Exatamente. Então, e quando você traz essa realidade da igreja precisar voltar a falar sobre juízo, porque hoje fala-se de um Deus muito amoroso, muito pai, muito amor, que quando a gente olha no Novo Testamento... Exatamente. Coisa que ele não é. Quando a gente ainda olha no Novo Testamento, debaixo da graça, a gente ainda vê a santidade do Senhor, que o impede de ser contraditório. Então, não é que ele seja um Deus tirano, um Deus do castigo, não. Ele é santo ainda. Então, ele vai fazer questão que vivamos nessa pureza. Sim. Então, quando não se prega sobre isso, não se prega sobre juízo, sobre arrependimento, sobre mudança, sobre todas essas coisas, ainda que o apocalipse talvez não seja uma realidade que a gente consiga tocar, então por isso a gente joga para escanteio, mas a gente também está privando a pessoa de estar em condições para a própria morte. Sim. Sim. Entende? Então, assim, acabou ficando raso demais. Isso é muito preocupante. Hoje a gente tem um número tão grande de pessoas que ficam anos frequentando a igreja e ainda não se decidiram por Jesus. Ah, eu tô pensando. Não dá Nem tempo. se batizou. Não dá tempo de você Sim. pensar. Não dá para você pensar. Se eu fosse colocar as opções na mesa, do tipo morrer agora e ficar no inferno, que é uma palavra que ninguém mais usa, ou viver agora e reconhecer Jesus como seu Salvador, se fossem essas realmente as opções, aí sim as pessoas escolheriam. Sim. Então elas vivem como se desse tempo, porque essa realidade não está sendo Foi como mais se a gente tivesse encontrado um falada. caminho do meio que não existe e ficar ali com um pezinho lá e outro cá, mas não pensar muito nisso que é... Não, isso aqui não é legal, pensar sobre juízo. Né? E quando a gente fala de conversão, de boas novas, de evangelho, a gente fala o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Ele não convence o homem do pecado e do amor. Embora a gente encontre com o amor de Deus Sim. e ele que nos sustenta. Ele não convence o homem do pecado e da graça. A graça nos alcança que nós não merecemos. Ele convence do pecado e do juízo. Ou seja, eu sou um pecador e tenho um juízo para mim. Aí a graça entra e diz, Cristo levou sobre si. ele Porém, mas você tem que fazer uma decisão. sim, ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele, né? Esse juízo tá aí, esse Até juízo porque existe. se você não se arrepende, é como se você estivesse crucificando a Jesus novamente. Exatamente. Não é? É uma atitude que você precisa tomar e não pode perder Sim. tempo. Não né? dá pra esperar o Não dá amanhã. pra Se você esperar o conheceu amanhã. ele agora, é agora. É entender a urgência mesmo, é ter senso de urgência com algo que é determinante, que é muito importante. Né? Talvez isso as pessoas não estejam enxergando. Mas é isso que a Carmen falou. Às vezes a pessoa conhece Jesus e ainda não se apaixonou completamente por ele. Sim. Aí fica pensando, mas eu tenho que mudar tanta coisa. Eu preciso fazer tanta coisa pra caber aqui nesse espaço. Mas não é, ele já fez tudo. Agora a gente tem que seguir. Sim. Eu acho que é por isso que fica tanto essa necessidade tão imediata, como você disse, da gente voltar a ouvir sermões sobre isso, né? Voltar a ouvir sermões que nos façam tomar decisões urgentes. Porque tá tudo tão rápido, né? Os dias passam correndo, a vida Sim. tá passando rápido. Você nem vê. Exatamente. A gente tá em 2025, gente. Eu lembro da virada de 99 para 2000. O ano do milênio. O ano do milênio. Vai acabar. Isso. Então, assim, já passou da hora da gente entender a dinâmica da renúncia novamente, né? É verdade. Carmão, eu queria te fazer uma pergunta com relação à situação prática do momento devocional. Isso acontece muito comigo e eu falei, bom, a Carmão que sabe tudo de devocional, né? Vai poder me ajudar a entender se é uma particularidade minha. Quando eu faço devocional, eu sinto assim que muitas vezes eu sou confrontada, sabe? É como se a gente usa a expressão, né? É como se a gente tomasse um soco na boca do estômago e falasse, ai, Senhor, eu entendi. Eu vou pensar nisso durante todo o dia. E, ao mesmo tempo, muito abraçada, muito confortada, motivada. Então, o Espírito, naquele momento, né, o Espírito Santo de Deus,
ele faz dessas duas coisas uma frequência no meu devocional, que é ser fortemente amassada e fortemente encorajada. Isso acontece com você na sua rotina devocional? Olha, eu vou te falar que para mim devocional é uma montanha-russa, né? Vai ter o dia que você vai sair chorando, Isso. vai ter o dia que você vai sair sorrindo e vai ter o dia que não vai mexer com as suas emoções, porque o culto é racional. E a gente precisa aprender a lidar com esse dia também. Isso aí. Nem todo dia eu vou chorar, nem todo dia eu vou sorrir. Vai ter dia que eu vou entender e tá tudo certo. Então eu acho que é isso, é esse momento, né? É você se permitir ouvir, porque não é monólogo, é diálogo. Deixa ele ministrar, deixa ele falar, deixa ele fazer os apontamentos. Porque eu já fiz muito devocional que eu não precisava. Vou estudar sobre a graça. E o Senhor falando, não, eu quero que você estude sobre finanças. Descobre o que minha palavra fala sobre dinheiro. Entende? Então eu acho que você também permitiu que Deus quer, aonde Ele quer que você mergulhe, para você entender como Ele quer falar. Então eu acho que tem muito a ver com discernimento, com sensibilidade e com pensar. Isso. Você tocou num ponto muito interessante, né? Não feche o livro e vá viver o dia como se não tivesse vivido aquele momento, sabe? Medita, é isso que é meditar, né? Você mastigar, pensar, voltar, falar, mas meu Deus, que profundidade! E viver tudo isso. Então, eu acho que, como o Espírito é vivo, não tem uma fórmula, não vai ser tudo de igual. É uma experiência, e uma experiência que nos sustenta. Então, eu passei a anotar. Passei a anotar para assim, não, eu vou anotar porque eu tenho que fazer isso na prática. Isso tem que entrar no sangue. E aí eu coloco, anoto, e no dia seguinte eu falei assim, não botei em prática isso. Isso, eu preciso colocar em prática. Eu sou a pessoa da anotação também. Hoje eu trabalho com uma Bíblia Note, que é a que tem um texto no meio e um espaço em volta. Então, eu vou grifando ali o que eu quero pontuar e vou anotando em volta. Quando eu não consigo escrever, eu gravo. Eu tenho muitos áudios no meu celular de momentos com Deus, onde eu gravei o que o Senhor falou comigo e que depois, inclusive, vira sermão. É uma ótima dica. Eu faço algo parecido, mas o gravar já virou uma chave aqui. Eu tenho um caderno bem grosso e eu escrevo assim, o que naquele momento mais tocou meu coração. E também vira sermão, porque tem revelações ali do que você vai lendo e as chaves vão fechando, né? Sim. E eu vou anotando, e esse caderno super grosso não tem uma linha em branco de coisas que nasceram nesse momento, né? De intimidade. Sim. Eu sou uma grande entusiasta do devocional e eu tenho uma sobrinha que ela senta para fazer o devocional comigo nas férias e ela está aprendendo a amar aquilo. Então, como a Ju pôde trazer aqui, né, o exemplo dela, que viveu muitos anos sem conhecer essa rotina, mas que quando conheceu, passou a usufruir desse tempo com Deus, né? Fica aqui esse reforço para você que nos ouve com a experiência da Carmo, que quando embarcou na vida cristã, já foi despertada pelo próprio Espírito e que hoje tem muita experiência para compartilhar sobre isso. Fiquei muito feliz de ouvir isso. E até questão de experiência, né? Acho que vale a Carmo falar um pouquinho do livro dela, o que inspirou ela a escrever o livro, né? Um olhar para o devocional. Então, né? Como que surgiu um olhar para o devocional? Um olhar para o devocional é uma resposta do Instagram. Todas as vezes que eu abria caixinha de perguntas lá, as pessoas me colocavam sempre os mesmos pontos. Carmozina, como que eu faço para ler, para ter uma vida devocional? E aí, muitas vezes elas reclamavam da leitura no geral, às vezes do devocional em si e tudo mais. E aí eu comecei a perceber a necessidade de desconstruir algumas coisas. Porque, o que acontece? Algo só é implementado na sua rotina se você entende o que você ganha com aquilo e o que você perde com aquilo. Só funciona dessa maneira. Se você não entender o que você ganha e o que você perde, uma hora você vai parar de fazer. Então, você precisa ter muito bem internalizado o que aquilo te lucra, por assim dizer, o que aquilo te traz de benefício e o que também te prejudica. Né? Você pode acordar o mais atrasado possível, você pode estar indo viajar de avião, que é uma coisa que não dá para atrasar, mas você vai escovar os dentes. Por que você vai escovar os dentes? Por que você vai conseguir fazer isso andando pela casa igual uma louca, procurando tudo, mas vai fazer? Por que você vai fazer? Porque você sabe o que você ganha fazendo e você sabe o que você perde fazendo. Então, aquilo já faz parte da tua rotina, já conseguiu criar raízes. Então, eu acho que tem que ter muito claro o que você ganha e o que você perde. A maioria das pessoas não sabe o que elas ganham tendo tempo com a palavra. Elas não sabem.
Elas não sabem o quanto é profundo, o quanto elas vão mergulhar. Então, eu comecei a ouvir esses relatos. Eu não consigo, eu não tenho tempo, não me prende. E eu fui tentando, de alguma forma, organizar isso. Algumas pessoas me sugeriram fazer um devocional pronto, e eu acho bacana, eu tenho vários. Eu tenho de várias mulheres aí que são referências, de homens também, que têm os devocionais prontos. Mas quando é o devocional pronto, você lê o que alguém já fez. Não é a tua experiência. E aí eu comecei a pensar em Moisés. Esse livro é baseado em Êxodo 33:7, que é o texto que diz que Moisés costumava construir uma tenda chamada Tenda do Encontro. E a primeira vez lá atrás que eu li isso, eu falei, gente, esse homem tão ocupado. Esse homem está conduzindo uma nação, um monte de gente, um monte de problema na cabeça dele. Por que ele para? Ele tem tanta decisão para tomar, por que ele para o momento do dia dele, vai lá fora do arraial, monta uma tenda? Por que ele faz isso? E eu comecei a entender os pós e os contras de Moisés. Se ele não fizesse, ele não ia ter estrutura para conduzir aquele povo. E se ele fizesse, ele ia ser bem-sucedido porque ele ouviu do próprio Deus o próximo passo. E, além disso, espontaneamente ele estava treinando alguém, porque todas as vezes que ele entrava na tenda, Josué ficava na porta. Então, quando você está fazendo, alguém está te vendo. Observando. E aí eu comecei a entender os pós e os contras de Moisés. E Moisés foi destruindo todas as minhas desculpas, porque se ele tinha tempo... Nem a gente, né? Na fila do pão. E ele é um único personagem bíblico chamado amigo de Deus. Que lindo. Quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, ele sai da era em que ele estava, do século que ele estava, da esfera do Cronos que ele estava, ele vai para o Kairos e ele decide encontrar com Elias e Moisés. Que tipo de relacionamento é esse que faz com que Jesus saia do tempo dele e vai encontrar com alguém fora do tempo? Eu falei, gente, esse homem construiu uma estrutura de intimidade, porque isso é importante ressaltar, tá? Jesus tinha uma dinâmica de relacionamento. Ele morreu por todos, morreu para que todos tivessem a possibilidade da salvação, mas não se relacionou com todo mundo do mesmo jeito. Ele se comunicava com uma multidão, ele treinou 70 para o serviço, ele andou com 12, mas ele tinha um relacionamento íntimo com 3. 3 que abriram mão do dia mais próspero da vida para andar com Jesus. O dia da grande pesca, da pesca maravilhosa. Pedro, Tiago e João. O dia que eles ficaram ricos, eles falaram, vamos seguir o propósito. Então, assim, Jesus, ele teve uma escala de intimidade. E aí eu fui entendendo a dinâmica do relacionamento. Existe uma resposta, uma recompensa para quem decide fazer parte dos 3. Então você pode ouvir Jesus da multidão, você pode trabalhar com os 70, você pode ser os 12 que anda próximo, mas você pode ter um nível de renúncia onde você chega e ser os 3. E você pode ter um nível de renúncia mais alto ainda, onde você não viva na mesma época que Jesus, mas ele vá ao teu encontro, como foi Moisés. E ele viveu isso. E Moisés viveu isso. Então, o trazer para a rotina, porque o versículo diz que era um costume, ele costumava construir a tenda chamada Tenda do Encontro, trazer para a rotina dele um encontro diário com Deus naquele tempo, fez com que ele fosse um eterno amigo. E eu falei, eu preciso disso. Sim. E eu comecei a analisar o que poderia ter motivado Moisés e transformei isso no livro. Uau! E aí eu começo falando exatamente disso, da história de Moisés, do como ele foi preparado para um tempo e do como ele escolheu fazer isso, né? E detalhe, ele não era sacerdote. O sacerdócio ainda ia ser constituído, então não estava limitado, é limitado só ao sacerdote. Não era. Ainda ia começar a dinâmica, ele ainda ia consagrar o irmão Arão, ainda ia vir essa dinâmica. Sim. Então, ele escolheu viver uma vida de intimidade. Eu vou ter tempo com Deus e ponto. Eu preciso entender, se você não for comigo, eu nem vou. Ele chegou nesse ponto, assim, né? Deus, se você não for comigo, eu nem vou. E o interesse dele era ver Deus. Ele falou, passa por mim. Deus falou, vou te matar, amado. Ele falou, então mostra só um pedacinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas não me deixa sem ver nada. Então, esse querer, ter vida, tempo com Deus, é que me chamou muita atenção em Moisés. E aí foi onde eu decidi escrever um olhar para o devocional. E no finalzinho, na última parte, o próprio Espírito, quando eu concluí esse livro, ele fala sobre organização, sobre tempo, sobre... É bem prático mesmo, o porquê fazer, o que você ganha, o que você perde. E no final, o Espírito Santo de Deus falou comigo, testemunho do que a vida devocional fez contigo no seu tempo de muito choro. E aí, no final, eu conto como o devocional foi me curando no luto do Leonardo, que foi o meu primeiro marido. Então, assim, eu decidi escrever esse livro para mostrar que é possível, que se Moisés conseguiu, por mais ocupado e ocupada que
possamos ser, não há desculpas, e que você colhe fruto para eternidade. Amém. Que lá no momento em que Jesus vem à Terra, ele ainda tem interesse em ter tempo com Moisés. Eu quero compartilhar um fruto com você, porque isso foi incrível. E o que você falou mexeu muito comigo quando você fala de fruto. Todas nós aqui da Casa de Honra temos rotina corrida, né? E eu, assim como você, tenho um filho menino. E assim que a gente começou a esquentar os nossos perfis do Instagram, levando devocionais aos domingos, logo na sequência o meu filho começou todos os dias a postar o devocional dele. E aí aquilo ali eu falei, gente, a gente está, né, fazendo um esforço gigante para conseguir postar o devocional uma vez por semana. E ele coloca o despertador dele às 4 horas da manhã, grava o devocional dele individual e posta no Instagram dele. E isso encheu muito meu coração, porque foi um fruto que eu não planejava, né? Mas que eu penso que ele pense assim, né? Como a gente olha para Moisés. Se Moisés achou tempo, eu também vou achar. Sempre tem um Josué, né? Sempre tem um Josué. Eu imagino. Ele falou, bom, se a minha mãe nessa rotina corrida dá tempo, eu também vou ter tempo. Então, é um fruto que eu colhi dentro de casa, né? E que eu sou muito feliz por isso. Glória a Deus. E os frutos vêm, né? Eles vêm naturalmente. Por exemplo, hoje, com a repercussão do Instagram, né? Tem muita gente que acha que eu surgi do YouTube com a purpurina, né? Juntou o YouTube purpurina, deu Carmozina. Não! Existe uma história, uma estrada. Então, assim, o tempo com Deus, ele não é em vão. Ele não é em vão. Eu acho que muitas vezes a gente está frustrado com o evangelho porque é um evangelho de expectativa em pessoas. Eu sei que pessoas vão ser usadas para nos abençoar, né? Eu fiz esse livro para abençoar pessoas. Eu leio o livro de outras pessoas para ser abençoada por outras pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E tudo bem. Mas chega uma hora que a gente precisa dele, né? E aí eu gosto muito de pensar no pai do menino endemoniado. A Bíblia não fala o nome desse pai, mas conta a história de um moço que levou o seu filho que sofria com convulsão. O menino, a Bíblia diz que desde muito moço, ele sofria com esse impacto do demônio na vida dele, né? E ele leva o filho aos discípulos. E os discípulos não conseguem libertar aquele menino. E o pai, ele aguarda, porque Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E aí ele fica aguardando. E quando Jesus desce do monte, ele fala diretamente com Jesus, olha, eu trouxe meu filho aos seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus fala assim, esse tipo de caixa só sai com jejum e oração, mas eu vou libertá-lo. E Jesus faz aquela obra. E o que eu aprendo com esse pai? A gente está com tanta expectativa nos discípulos que a gente não aguarda mais por Jesus. E aí quando um discípulo falha, a gente condena todo o evangelho Por causa de uma pessoa. É verdade. Quando pessoas estão condicionadas a falhas, nós somos cheios do Espírito Santo, mas nem sempre vamos corresponder uns aos outros. Tem coisas que é só a gente e Deus. É isso. É o nosso quarto. Exatamente. E essa nossa falta de intimidade com o Senhor nos faz querer se apoiar tanto nos outros que a gente está vendo aí. A repercussão disso é o quê? É a galera decepcionada com a igreja, a gente que... eu sou de Jesus, mas não sou do corpo, eu não quero fazer parte de nada, já me Não, gente, tenha o seu tempo com Deus. Que quando alguém te frustrar, isso não vai ser o suficiente para te abalar. Você vai ser um carvalho de justiça tão bem plantado que vai curvar, mas não vai tombar. Isso aí. Então a gente precisa realmente ter tempo com Deus para parar de colocar as nossas expectativas somente no homem. É verdade. E enxergar também, né? Que nós somos falhos. Às vezes a gente se frustra porque alguém falhou com a gente, mas e o tanto que a gente falha todo santo dia com alguém? Com certeza. É difícil olhar pro nosso narizinho, difícil. né? Esses dias uma pessoa falou para mim assim, Carmozina, você não me ligou. Eu falei, você também não. É isso. Eu não te liguei, tu não me ligou, ninguém ligou. Tá tudo certo. Eu não ligo, mas tu liga, a gente ia se falar. Então, assim, existe hoje uma responsabilidade. O ser humano sempre tentou terceirizar, né? Terceirizar, é frágil. E aí a gente tenta terceirizar até hoje, né? E eu acho que até faz parte, mas quando a gente se condiciona a isso, a nossa fé é fraca. Isso. Ela é rasa. E quando a gente tem tempo com Deus, e aí é claro que em algum momento ele se torna público, mas de forma particular, nós ficamos mais maduros. A gente não se fragiliza por qualquer coisa, a gente não se abala por qualquer vento. E até mesmo no relacionamento humano, você aprende a levar mais leve, né? Você fala, tudo bem, gente, mas
vamos em frente, porque eu não quero gastar energia com isso, eu não quero dar a isso um volume que não tem. Né? Então, esse amadurecimento vem do ambiente particular com Deus. Sim, vai ser gradativo, né? Tem hora que a gente vai se pegar, por exemplo, fazendo coisas que você fala, isso aqui eu já deveria ter aprendido. Isso, todo dia. Mas com certeza, a gente se torna muito mais maduro quando tem esse tempo com Deus e quando aprende a falar com Ele também, né? Eu faço psicanálise e a psicanálise, ela defende a cura pela fala, né? A vida imitando a Bíblia, né? Tiago, o apóstolo Tiago fala isso, né? Que a gente confessar uns para os outros, a gente alcança cura e misericórdia. Existe, de fato, uma cura em pôr para fora, em falar, né? A palavra, ela é muito poderosa, ela é criadora. A palavra é criadora, né? E existe realmente isso, mas eu acho que muitas vezes a gente perde por falar mais com pessoas do que com Deus. Eu acho que a gente tem que falar com pessoas, é muito importante ter uma terapia, é muito importante ter um grupo de apoio. Eu tenho as pessoas que são as que eu posso contar, mas se nós aprendêssemos, antes de falar com pessoas, falar com Deus... A gente saberia se comunicar melhor com as pessoas. Poxa... Ai, Carmo, eu tô aqui, sabe? Minha cabeça tá fervendo. Mas a gente tá chegando ao final desse podcast. Eu queria agradecer, assim, imensamente cada palavra que você disse, cada ensinamento que você trouxe. Esse momento de sabedoria foi maravilhoso, Foi não foi, excelente. meninas? Nossa, transformador. É a afirmação de que Deus está falando comigo ali, ó. Tem que fazer isso, ó. Tem que fazer aquilo, né? Muitas confirmações. Muitas confirmações, assim. Estou muito contente. Nós estamos muito contentes de ter recebido você aqui na nossa casa. Ai, que Merece toda a honra. Que bom. Glória a Deus por isso. É muito, como eu disse, né? A mesa, ela é um lugar especial e dá para ver o Espírito Santo de Deus em cada olhar, em cada sorriso. Que o Senhor continue levando vocês cada vez mais longe. Que vocês possam colher um pouquinho dos frutos disso, mas que também chegue uma colheita que vocês nem alcancem o final do campo, né? Como eu contei para vocês, um dia eu estive num podcast, fui abençoar uma mulher lá em Angola. Que assim seja com vocês, que tudo que é compartilhado aqui alcance vidas, porque eu sei que com isso o nome do Senhor vai ser glorificado e vocês também vão colher o fruto do trabalho, né? O trabalhador é digno da tua colheita. Amém. Muitas bênçãos para você verdade. também. É recíproco, né? Bênção dobrada. Em nome de Jesus. E se vocês foram abençoados por esse podcast, vai lá, segue o Insta da Casa de Honra, segue a Carmozina Joyce no Instagram. E a gente tem uma novidade. No mesmo dia em que esse vídeo está sendo lançado aqui no YouTube, tem uma publicação lá no Insta da Casa de Honra, linkada com a Livrarias Família Cristã RJ. Eles têm um Instagram também, que é @livrariascristã.rj. Você segue a gente, segue eles e faz um comentário lá nessa publicação falando que você viu o podcast, comenta o que você mais gostou aqui com a Carmo, que a gente vai sortear um livro dela para vocês. Esse livro que a gente trouxe aqui, Um Olhar para o Devocional. Então, vai lá agora, acabou de assistir, já vai lá agora, vai ficar no ar por uma semana essa promoção e a gente vai fazer o sorteio. E se você quer adquirir o livro, ó, a Família Cristã está distribuindo, tá? E tem comigo também, mas se você não é daqui do Rio de Janeiro, né, você pode entrar lá no site da Família Cristã RJ e lá tem o link, né? No meu perfil também. No meu perfil, na minha bio, você entra lá, tem um link, e aí você consegue adquirir o Olhar para o Devocional. A Família Cristã distribui para o Brasil inteiro, vai chegar aí na tua casa, você levar um tapa na cara de Moisés. Desse jeito. E começar a incluir na sua rotina o devocional, né? E as pessoas também podem convidar, ver sua agenda através do seu Instagram, certo? Então, lá no meu Instagram, nesse link, tem um dos links lá, é convite. E aí você vai entrar em contato com a Fleme, que é uma galera que me ajuda muito, organiza a minha vida, organiza a minha agenda. E aí a gente tem ido pelo Brasil, graças a Deus, pelo mundo, pregando a palavra, palestra, enfim. Você pode me convidar, que vai ser um prazer cultuar com você também. Foi uma honra Maravilha. te receber aqui. A honra é minha. Para vocês que estão aí, um beijinho, até a próxima. Fiquem ligados que já tem mais novidade na Casa de Honra. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau.